Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 4. Hoje nós vamos chegar aí ao final dessa série, uma série curta que nós começamos. Só na semana passada, que não deu para continuar. Nós tivemos aqui a presença do pastor e missionário Alex, foi uma bênção aqui, dando testemunho do trabalho deles e também nos desafiando com a palavra de Deus. Foi um momento muito especial nas nossas vidas. Mas hoje nós vamos encerrar essa série de Ruth, capítulo 4. Abra sua Bíblia, ou acesse a Bíblia aí no celular. Nós temos meditado então nesse livro de Ruth, e um livro bem pequeno, mas que nos traz lições preciosas para as nossas vidas. E temos meditado capítulo por capítulo, a cada semana. No primeiro capítulo, nós vimos que a história não se começa com Ruth, começa mostrando a família ali de Elimeleque e Noemi. Eles moravam em Israel, bem na cidade de Belém, uma cidade bem conhecida, E é interessante que até o nome Belém significa a terra do pão. E faltou o pão lá na casa do pão, na terra do pão. Aí Israel começou a ter fome. E essa família, então, de Elimeleque decide sair de lá. Decidiram, então, vamos para outra terra onde a gente vai conseguir comida, E eles foram morar bem lá na terra dos Moabitas, bem em Moabe, Mas Deus já havia mostrado, Deus já havia falado que eles não deveriam se envolver com os Moabitas. Os Moabitas eram um povo inimigo. Não deveriam, então, ter alianças, ter casamentos, Mas Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos homens vão para lá, os filhos se casam com mulheres moabitas, e de repente Elimeleque morre, passa um tempo, os 2 filhos morrem também, e fica ali Noemi com as suas 2 noras, amargurada, sem nada ali, e ela resolve voltar para Israel, sabendo que em Israel as coisas haviam melhorado. E então nós temos aquele momento onde as noras estão indo com ela, e ela fala assim: não venham comigo não, vão embora, voltem para trás, eu não tenho nada de bom para dar para vocês, Deus acabou assim com a minha vida, E uma delas, chamada Orfa, vai embora, e a outra, que é a própria Ruth, faz uma bela declaração de amor por ela, e fala assim: não, estamos juntas, eu vou ficar com você, o seu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, e onde você for eu vou, e que Deus me castigue se não for a morte que nos separar. Uma declaração muito mais forte do que muito casal aí, de marido e mulher fazem e cumprem até, um para com o outro. Mas o capítulo 1 termina bem triste, Noemi chegando lá em Israel, falando assim: não me chama mais de Noemi não, que significava doçura, Ela falou assim: me chama de Mara agora, porque eu estou amargurada, porque Deus acabou com a minha vida, eu não tenho nada de bom, eu saí daqui plena e voltei com os braços vazios, Ela achava que ela tinha plenitude naquela época, Mas depois no capítulo 2 nós começamos a ver a história mudando, A história se desenrolando. Ruth, ela se levanta para poder fazer alguma coisa, para conseguir alimento para eles. Então, ela experimenta ali o cuidado de Deus na vida dela. E algumas coincidências acontecem, Ela resolve ir para um campo para poder pegar aquilo que sobrava ali nas plantações, que era a lei de Deus, Deus mandava que os agricultores não recolhessem tudo, mas deixar um pouquinho para os pobres, para os órfãos, para os estrangeiros, para as viúvas, E Ruth era a maioria disso, Era pobre, era estrangeira, era viúva. E então ela vai lá para poder recolher e acaba indo bem ali na fazenda, de Boaz, bem na propriedade de Boaz. E ela conhece Boaz ainda, E Boaz gosta dela, e surge ali então uma troca de olhares, eles conversam entre si, Boaz começa a gostar de Ruth, ouve falar bem de Ruth, E ele fala para ela: não vai para outro lugar não, fica aqui na minha plantação, vou mandar os meus servos cuidarem de você. E aí nós terminamos o capítulo 2 vendo a esperança retornando, Noemi, ela termina assim, vendo: olha, Deus está cuidando da gente, Deus dirigiu para que esse encontro acontecesse. E além do mais, Boaz é um dos nossos resgatadores, que nós vamos ver mais para frente, o que significa isso. Então fala assim: é um homem que você pode se casar com ele,
Aí depois no capítulo 3 nós vemos um encontro que Ruth teve com Boaz. Boaz estava lá na eira, né? E Ruth vai lá de madrugada, espera ele dormir e deita aos pés dele, né? Quando Boaz percebe quem é, ela faz ali então um pedido para ele, né? Para que eles se casem, né? Para que eles pudessem ficar juntos. E Boaz fala assim: olha, obrigado, né, por ter falado isso, porque eu achava que você não ia olhar para um homem velho como eu, achei que você ia querer os jovens aí de hoje em dia, né? Mas a gente não pode se casar ainda, existe um outro resgatador, né? Eu sou seu resgatador, mas existe um outro que é mais próximo. Vamos ver, né, se ele vai querer, mas eu vou correr atrás disso, né? Se ele quiser, ele casa com você. Senão eu vou me casar mesmo com você. Então o capítulo 3 terminou dessa forma, né? Assim, Ruth foi ali numa atitude de humildade, né? Foi com respeito, e Boaz também foi um homem muito respeitoso, né? Mesmo eles ali de madrugada não aconteceu nada, mas eles se colocam ali diante de Deus para obedecer a lei de Deus, obedecer tudo aquilo que a lei falava. E a lei falava que o resgatador poderia casar com ela, mas existia um outro que era bem mais próximo. Então nós chegamos aqui agora no capítulo 4, né? Vai ser o desfecho dessa história aqui, né? Nós vimos que havia muito interesse entre Boaz e Ruth para que eles permanecessem juntos, mas ainda não era uma certeza de que esse casamento poderia acontecer. Acima de tudo, eles deveriam obedecer à lei de Deus, né? Boaz, então, ele era o resgatador, mas ele deveria ver se o outro que tinha prioridade iria querer ou não. E eu quero olhar então para esse texto com os irmãos e destacar aqui 3 situações dessa história. A primeira situação que nós podemos ver, pode passar por favor, é a redenção. Nós vamos ver aqui o momento da redenção. Leia comigo aí dos versículos de 1 até 10. Diz assim: Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou: ó, fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu o saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você, e depois de você, eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Olha que interessante, né? Nós vimos que o final do capítulo 3, ele mostrou ali que a história não estava mais dependendo das ações de Ruth. Ruth já havia feito tudo aquilo que ela precisava fazer. Agora a única ação que ela tinha que fazer era ter paciência, era esperar, né? Não havia mais nada para ela fazer. E o último versículo do capítulo 3 é Noemi falando para ela assim: agora se acalme, né? Agora calma, porque Boaz, ele não vai descansar enquanto ele não resolver tudo isso aí. Ela sabia, né, que Boaz estava interessado e que Boaz iria
correr atrás, né? Não ia demorar para resolver. Ele falou assim, ele vai resolver isso ainda hoje, né? E foi isso mesmo que aconteceu, né? A impressão que a gente tem aqui é que Boaz já no dia seguinte, pela manhãzinha, já foi ali para o portão da cidade, né? E por que o portão da cidade? O portão da cidade era o local onde as pessoas resolviam os assuntos jurídicos ali naquela época, né? Era como se fosse o fórum hoje em dia, né? Era tudo resolvido ali no portão da cidade, na frente das testemunhas, né? Ele ficou aguardando ali um momento, né, que o outro homem iria passar, né, aquele resgatador que tinha prioridade, né, e ficou aguardando aquele momento. Depois ele pegou e chamou outras 10 testemunhas dos anciãos da cidade, que era como se fossem os juízes também, né? É bonito ver isso também, né? Os anciãos poderem ter essa sabedoria de poder julgar, né, de poder cuidar da cidade, cuidar dos assuntos da cidade. E aí ele vem falar sobre esse direito que o outro tinha como resgatador. Mas o que é um resgatador, né? Vamos lembrar que tanto lá em Levítico 25, né, capítulo 25 e Deuteronômio 25, mostra as duas leis referentes a essa situação aqui. Se uma família ficasse pobre e tivesse dificuldades, ela poderia vender as suas terras, né? Só que precisamos lembrar que foi Deus quem deu essa terra para todo o povo de Israel. A terra é do Senhor e era um presente para o povo de Israel. Se ficasse nessa ideia de quem está pobre vende e quem está mais rico vai comprando, poderia chegar um momento em que poucas pessoas teriam domínio sobre toda a terra, né? Por isso Deus criou uma lei de que a pessoa que precisou vender a sua terra, né, ela poderia então resgatar a sua terra de volta se ela conseguisse se enriquecer, porque aquela terra pertence à família dela, né, ao clã dela, à tribo dela. Lembrando que foi dividida ali entre as 12 tribos, né, toda a terra ali de Israel. Então ela poderia então recuperar de volta aquela terra. E a cada 50 anos as terras deveriam voltar aos seus donos. E agora, se a pessoa não tivesse dinheiro, um parente próximo poderia ser esse resgatador, né, de ir lá e comprar para que aquela terra permanecesse na família, né? Então, assim, uma atitude muito bonita, né, de Deus falando assim, vocês não têm que se sentirem donos da terra, né, a terra pertence a mim e eu estou emprestando para vocês, eu estou aqui cedendo para vocês, né, a terra tem que ser das tribos, não de poucas pessoas, né. E lá em Deuteronômio 25 mostra também a obrigação de cunhado, né, que deveria ter, que é a lei de levirato que falam, né, que é assim, quando um homem morria sem deixar descendentes, algum familiar próximo, e principalmente cunhado, né, deveria então dar um filho, né, deveria engravidar a esposa do irmão, né, e poder dar um descendente, né, não seria filho desse que está vivo, seria filho daquele que faleceu, para que o nome dele continuasse, né. Era uma lei, e é isso mesmo que Boaz está sugerindo aqui, né, é isso que ele pretende fazer, né, com Noemi, com Ruth, né, de reaver as terras que pertenciam a Elimeleque e Noemi, e depois ter um descendente, né, mas não dele mesmo, um descendente de Malom, né, que era o filho de Elimeleque, era o marido de Ruth que havia falecido, né. E quando Boaz ele fala aqui com o homem, nós podemos admirar aqui a qualidade dele de ser um homem muito justo, de ser um homem correto, né. Ele dividiu o assunto aqui em duas partes. No versículo 4, ele primeiro falou da terra que pertencia a Noemi, né? Falou assim, você tem o direito de resgatar as terras que pertenciam a Noemi, né? E o homem se mostrou interessado, era um bom negócio para ele fazer, né? Talvez estivesse ali num valor bom e tudo. Ele falou, opa, legal, eu quero isso mesmo, né? A princípio, quando a gente olha, fala, eu estava imaginando que as coisas seriam diferentes, né? E agora o homem se interessou por isso, né? Mas na sequência, Boaz apresenta aqui a condição de Ruth também, né? Essa moabita, que era viúva e estava sem descendentes, né? E esse segundo ponto fez com que o homem desistisse do negócio. Talvez, né, o homem já fosse casado, a Bíblia não mostra aqui, mas diz que ele se preocupou ali com a sua herança, ele se preocupou com o seu nome, né? Não quis fazer esse bem ali para Ruth. Mas é interessante que ele se preocupou tanto com o nome dele que a gente nem sabe o nome dele até hoje, né? E Boaz se preocupou com Ruth, com Noemi, e nós sabemos o nome dele, né? Nós sabemos tudo aquilo que ele fez, ele é elogiado aqui, né? E foi um homem justo.
Mas é interessante ver que Boaz, ele não agiu com injustiça, ele não agiu com mentira, né? E ele teve a sabedoria de apresentar o caso aqui de uma forma que fez o homem pensar. Porque se ele apresentasse tudo e o homem só pensasse na parte boa da terra, talvez o homem tivesse aceitado, né? E depois iria se arrepender de ter que casar. Mas ele mostrou a parte boa da terra, né? Aí depois mostrou a questão do casamento, e nisso o homem não estava, mas ele não estava envolvido sentimentalmente como Boaz estava, né? E aí o homem falou: não casar, ter que dar filhos, que filhos não vão ser nem meus, né? E você de outro: não quero isso não quero isso para mim não. Fica com você, né? E então as portas se abriram aqui, né? Esse homem não quis tudo isso, mas para Boaz valia a pena, né? Ele já estava amando Ruth, né? Ele era um homem mais velho, não estava casado, né? Provavelmente não tinha descendentes. E eles então fecham esse acordo ali na porta da cidade, diante dos anciãos, né? Então isso aqui é interessante nós olharmos para isso e lembrarmos da nossa vida também, né? De que é importante nós lembrarmos que nós somos abençoados pelo Senhor. Não somos abençoados pelos jeitinhos que nós damos para que as coisas aconteçam, para que as coisas deem certo, né? Se nós somos filhos de Deus, se nós acreditamos no Senhor, se nós sabemos que Ele cuida da nossa vida, nós precisamos confiar de que Ele vai cuidar mesmo, né? De que Ele vai fazer aquilo que é melhor. Ele vai fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. O que a gente vê muitas vezes é as pessoas querendo as coisas, oram, pedem oração na igreja, mas chega na hora ali de provar a sua fidelidade, acabam perdendo a confiança no Senhor e querem dar um jeitinho, né? E às vezes mentem em algum documento, falsifica alguma coisa, né? Esconde alguma informação, precisa demonstrar ali, né, uma comprovação de renda, deixa eu esconder essa renda aqui que eu tenho, deixa eu esconder essa renda aqui de uma pessoa que mora comigo, não vamos falar tudo não, né? Vamos falsificar um comprovante de endereço aqui, fazer de conta que eu moro em outro lugar para poder ter um desconto maior, não sei o quê. Filho de Deus não precisa dessas coisas. Boaz, ele foi sincero, ele amava Ruth, ele queria casar com Ruth, mas outra pessoa tinha prioridade, mesmo assim ele foi sincero, né? Vale a pena confiar no Senhor, vale a pena descansar no Senhor. E é interessante também nós voltarmos aqui para aquela ideia que eu já havia comentado também nas outras mensagens, de que esse texto, essa história, não é simplesmente uma história de amor bonitinha para nós apreciarmos. É uma história que aponta também para a história de Jesus Cristo conosco. Da mesma forma que Boaz não descansou e fez o possível para resgatar e redimir Ruth ali, o nosso Senhor Jesus Cristo fez isso por nós também. É preciso lembrar então que essa história aponta para esse amor de Cristo, onde nessa história nós somos como Ruth, né? Nós éramos um povo inimigo, né? Vivendo na miséria, sem condição de pagar o preço para perdão dos nossos pecados, sem condição de pagar, né, o preço aí desse resgate, para vivermos com dignidade. E por mais que você possa ser religioso, fazer boas ações, você nunca vai poder pagar o preço dos seus pecados. Só Jesus Cristo que pode. E Boaz representa aqui Jesus Cristo, né? Só que com uma diferença: no caso de Jesus Cristo, não tinha um resgatador mais próximo, né? Só Jesus Cristo poderia nos resgatar. E Jesus Cristo, ele toma uma decisão de se tornar da nossa própria família, né? De se tornar alguém bem próximo a nós. Por amor a mim e a você, Jesus Cristo, ele abre mão da sua glória e vem se tornar homem. Vem se tornar um de nós para poder pagar o preço dos nossos pecados. Se ele não fosse homem, ele não poderia morrer no nosso lugar, ele não poderia pagar esse preço. Mas por amor a nós, ele vem se tornar um de nós, paga o preço do nosso pecado e assume essa nova natureza, né? Ele continua sendo Deus, mas se torna homem também, e sempre vai ser, né? Não foi algo assim, eu vou me tornar homem aqui por 30 anos, e depois deixo de ser homem e volto a ser apenas Deus. Ele sempre será Deus e sempre será homem também. Ele assumiu essa natureza pela eternidade, por amor a mim e a você. E como homem perfeito, ele pôde oferecer a si mesmo e pagar o preço do nosso resgate. Então, quando nós olharmos para essa história, né, e vermos
essa redenção aqui, né, de Ruth, de Noemi, nós também podemos lembrar que não foram só elas que foram amadas, né? Nós também fomos muito mais amadas ainda por Jesus Cristo, o nosso resgatador que veio a esse mundo para nos comprar, para nos tirar dessa miséria, né? Para nos dar uma nova vida. E a segunda situação aí que o texto nos mostra, pode passar por favor, é o casamento. Os versículos 11 a 13, leia comigo. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Agora, finalmente, aquele tempo que nós estávamos esperando, finalmente eles puderam comemorar e, enfim, se casar. Puderam celebrar esse casamento no tempo certo. Eles puderam agir corretamente, né? E experimentaram as bênçãos de Deus sobre a vida deles, sobre essa família. E um casamento que começa assim, da maneira certa, pode experimentar as bênçãos de Deus, pode ter essa alegria do próprio Senhor nessa união, e não só do Senhor, da sociedade inteira também. Nós podemos ver isso aqui no texto. Deus se agradou em abençoar, em abrir as portas para que eles pudessem casar, e todo o povo viu isso, todo o povo se alegrou com eles, né? E falaram: ó, que bom, que seja um casamento bem sucedido, que Deus te abençoe por isso. Nós precisamos entender que os casamentos não são atitudes egoístas, entre duas pessoas que apenas decidem e pronto, nós queremos nos casar e pronto, acabou. Nós nos casamos diante de Deus e diante da sociedade. É importante pedirmos essa bênção para o Senhor. É importante contar com a ajuda e as orações da nossa família, da nossa igreja, da sociedade. Pedir orientações para os líderes, para o pastor. E é lindo ver aqui o povo se alegrando com Boaz, com Ruth, o povo orando por eles, falando que vocês se tornem famosos, que Deus dê filhos para vocês. Nós devemos fazer isso também, orar por aqueles que se casam, por aqueles que estão vivendo na obediência, que estão servindo ao Senhor, orar pelos casamentos, orar pelas famílias da nossa igreja, pelos casamentos da nossa família também, né, dos nossos familiares. Devemos orar por eles. E um destaque que nós podemos fazer aqui do versículo 13 também, é que só depois do casamento que enfim Boaz teve relações com Ruth. Olha, no capítulo 3 eles se encontraram de madrugada, num ambiente ali que estava propício para eles caírem no pecado, e eles não pecaram. E mesmo assim eles se respeitaram, não fizeram nada, e só depois eles puderam desfrutar das bênçãos do casamento. Isso é lindo, é algo que a gente tem que valorizar, é algo que a gente tem que falar sempre, que o leito deve ser conservado sem mácula. Esperar, né, para ter a relação só depois do casamento. Isso é uma bênção do Senhor. E a terceira situação que nós podemos ver é uma nova vida. No versículo 14 até o final, 22. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação de vida e consolo na velhice, pois a sua nora que ama você o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab,
Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Olha que interessante, né? Então, fazendo esse contraste aqui, a história do livro de Ruth começa com morte, com luto, com amargura, mas termina com festa, com casamento, com alegria e o nascimento de um bebê. Todo bebê simboliza uma esperança, simboliza essa nova vida, uma nova possibilidade, novas decisões, novos amores que nascem de pai para filho, de filho para pai, de irmãos, de tios, tias, netos, amigos. E também cada criança que vem a esse mundo é uma nova maneira da nossa sociedade ser abençoada. É mais uma vida que pode glorificar a Deus aqui nesse mundo e ser bênção para as pessoas também. E o livro termina com o nascimento aqui de Obed, um bebê que só de nascer aqui já trouxe grande alegria, a família inteira. Alguns estudiosos, alguns comentaristas consideram até a possibilidade de Ruth ser estéril, porque ela provavelmente foi casada em torno de 10 anos com Malom, e não teve filhos com ele, mas agora ela teve esse menino. E Obed trouxe alegria, não só para a família, mas principalmente para Noemi, aquela mulher que estava amargurada, triste, se sentindo vazia. Agora ela pode segurar um bebê novamente nos seus braços, pode cuidar dele como um filho. Até as vizinhas dela falam, né? É uma renovação, é um consolo de tanta dor que você sentiu, de tanta morte que você sentiu, e Deus está te consolando aqui. E Obed também foi uma bênção para esse mundo, porque Obed depois vai crescer, vai ter filho, e ele é pai de Jessé, e Jessé foi pai do grande rei Davi, o maior rei que Israel teve, um homem que a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus. Às vezes quando a gente olha para Davi, a gente só lembra da história dele matando o gigante Golias, ou ele caindo em adultério com Batseba, né? Mas Davi fez muito mais do que isso. Em pelo menos 2 momentos da Bíblia que eu vi, a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que verdadeiramente temia ao Senhor, confiava em Deus, um homem que se arrependia dos seus erros, um homem que vivia em intimidade com o Senhor, sabia aguardar o momento certo de agir, o momento que Deus tinha para ele. Um homem que escreveu vários salmos, nós somos abençoados até hoje lendo esses salmos, várias músicas, inventou instrumentos, compôs arranjos também, né, para o povo louvar naquela época, enfrentou muitos inimigos, trouxe grandes vitórias ao povo de Deus. Mas mesmo assim, ele ainda não é o maior dessa genealogia de Ruth, né? Davi não é o maior nome dessa descendência de Ruth, de Boaz e de Obed aqui. Depois de Davi vem um que foi maior ainda, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, descendente de Davi. Então olha que bonito, né? Essa história de Ruth que nós vimos lá, começando daquela forma trágica, Deus usou tudo isso para trazer Davi ao mundo, e depois principalmente trazer Jesus Cristo, que foi descendente deles. Se você pegar lá em Mateus capítulo 1, versículo 5, Mateus capítulo 1 tem a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo, e olha o versículo 5, diz: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Mostrando então aqui Boaz, Ruth e Obed na lista da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a própria Ruth aparece ali, uma mulher que era uma moabita, era considerada inimiga do povo de Deus, mas depois que abraçou a fé no Deus de Israel, que buscou refúgio nas suas asas, como nós vimos lá no capítulo 2, Boaz falando que ela buscou refúgio nas asas de Deus, ela foi tremendamente abençoada e entrou então nessa genealogia do nosso Salvador. E é isso que Deus faz conosco, meus irmãos. O amor de Deus alcança até aqueles que são inimigos,
e transforma aqueles que são inimigos da sua própria família. Ruth não merecia isso, mas Deus faz essa maravilhosa ação na vida dela e dá esse privilégio para ela. E essa história de Ruth aqui, então, lembra da nossa história como seres humanos, lembra da história que nós vemos na Bíblia também por inteiro, né? Como que a Bíblia começa? Desde lá de Gênesis capítulo 2, nós já vemos o pecado entrando no mundo. Já começamos a ver Adão e Eva querendo agir pela sua própria sabedoria, assim como Elimeleque e Noemi agiram lá, né? E desfrutando o quê? A morte, desfrutando as consequências do próprio pecado. E é isso que nós vamos experimentar se ficarmos agindo de acordo com a nossa própria vontade, se não dermos ouvidos às palavras do Senhor. Eles foram expulsos da presença do Senhor, não puderam mais estar ali no jardim do Éden, e começaram a ver a morte, viram a morte do seu próprio filho ali também, e puderam só experimentar essa desgraça que é o pecado, e estar fora da glória, estar longe da presença de Deus. A Bíblia começa mostrando essa história, similar ao capítulo 1 de Ruth, mas a Bíblia termina também nos mostrando um casamento maravilhoso. Assim como o livro de Ruth termina com casamento, com festa e com alegria, a Bíblia nos diz que a nossa história também vai terminar com casamento, com festa e alegria. O casamento do nosso Senhor Jesus Cristo com a sua noiva, com a igreja, a noiva sagrada, por todos aqueles que foram redimidos, por todos aqueles que foram salvos. Então nós fomos redimidos também por Cristo, vamos nos casar com Ele, né? Vai ter esse casamento com o Cordeiro, e vamos viver uma nova vida também. Olha como esse livro mostra, né, a nossa história também com Cristo. Vai se iniciar essa nova vida, uma vida eterna maravilhosa. Tudo isso, meus irmãos, deve nos dar esperança de vivermos aqui nesse mundo sabendo que Deus cuida de nós, que nós temos um resgatador que nos redime, mas que nós precisamos nos arrepender, confiar nele, confessar ele e andar em obediência. Enquanto Elimeleque e Noemi agiram de acordo com a sua própria sabedoria, de acordo com a sua própria vontade, eles só desfrutaram das desgraças. Mas logo no capítulo 2, um dia que Ruth andou debaixo da obediência ao Senhor, obedeceu a lei do Senhor e buscou refúgio nas asas do Senhor, Deus já transformou a vida dela e já trouxe uma nova esperança para a vida dela. E o meu desejo é que possamos olhar para como está o nosso relacionamento com o Senhor. Temos confiado no Senhor? Temos visto o Senhor como o nosso resgatador e aquele que nos dá essa nova vida? Aquele que dirige agora a nossa vida e nós vamos viver com Ele. Nós estamos nos casando com Ele. Não é mais eu vou viver a minha vida como eu quero. Beleza, Senhor, o Senhor me livrou do inferno, o Senhor me salvou, beleza, obrigado, até mais, tchau, tchau, agora eu vou viver a minha própria vida. Não existe isso, em casamento não existe isso. Nós devemos nos submeter ao nosso noivo, que é Jesus Cristo, viver com Ele, entender o que Ele quer para nós, como nós devemos viver e nos preparar para esse casamento, né? Para que quando o noivo vier nós estejamos preparados. Que eu e você possamos olhar para isso, que possamos ver aqueles momentos onde nós muitas vezes queremos colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus, e que possamos pedir perdão por tudo isso, falar: Senhor, perdoa por todas as vezes que eu quis ser o Deus da minha vida, reina sobre mim, Senhor, e que eu possa olhar para esse seu amor, que eu possa apreciar esse seu amor, e descansar nesse seu amor também, sabendo que é o Senhor que cuida da minha vida. Eu não cuido, eu não tenho capacidade de cuidar da minha própria vida, mas é o Senhor que cuida de mim. Amém?